Olá, tudo bem com você? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Deus te enche de fé, de esperança, com a graça dEle. Estamos mais uma vez aqui diante da Palavra de Deus, diante da presença do Senhor. Estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós vamos dar continuidade ainda no capítulo 1. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí no capítulo 1, versículos 7 e 8. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7 e 8. Nós vamos dar continuidade então a um estudo que nós já fizemos há 3 quartas-feiras atrás. Vamos hoje dar continuidade então a esse estudo. E nós vamos ver hoje em Apocalipse o tema, continuando a falar sobre o tema do livro, há uma descrição das características da vinda de Cristo. Então, o grande tema do livro de Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda. Então, essa verdade ela é apresentada nas 7 sessões paralelas, que nós vamos ver com mais detalhe. Nós já vimos uma visão panorâmica. Então, Cristo vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre os seus inimigos. Ainda bem, que ele virá para triunfar sobre os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo, os inimigos da palavra de Deus. Então Cristo, ele vem para estabelecer o seu juízo e triunfar. Então, na primeira vinda, a glória de Cristo não era autoevidente, mas na segunda vinda será, ou seja, todo olho verá. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 14, versículo 61. Marcos capítulo 14, o versículo 61. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos estudar junto hoje a palavra. Abra sua Bíblia aí, Marcos 14, versículo 61. O que diz o texto aí, meus irmãos, meus amigos que estão aí nos assistindo? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo. O sumo sacerdote lhe disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então nota que ele falou vereis, porque todos aqueles que o traspassaram, aqueles que negaram, aqueles que tiveram oportunidade, vão estar diante do trono de Deus no dia do juízo final. Todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem serão transformados e arrebatados ao encontro dele, com ele nos ares. E os que não são de Cristo, os que ficarem também verão também a glória de Cristo, mas não subirão com ele. Então a igreja triunfa com ele, enquanto seus adversários lamentam. Os ímpios não se converterão, como nós já lemos aqui em Apocalipse. E como Jesus virá? Então vamos pensar aqui juntos como será a vinda de Cristo, Como ele virá? Aqueles que o amam se alegrarão na sua segunda vinda. Você ama o Senhor, amém? Então já pode começar a alegrar desde já. Mas aqueles que o rejeitaram se lamentarão. E como será então a sua vinda? Será uma vinda pessoal. Ele virá em pessoa realmente. Será uma vinda pública. Todos saberão que Jesus Cristo está voltando. Uma vinda visível, todo o olho verá, todo o joelho se dobrará perante ele. Será uma vinda poderosa, uma vinda para juízo. Então há uma descrição das características daquele que vem. E essas características
da sua eternidade e onipotência são dadas para mostrar que Jesus é poderoso para executar o seu plano na história humana. Ele é poderoso para executar. Então, preste atenção nisso. Então, nós temos hoje uma visão da glória do noivo da igreja. Temos hoje uma visão da glória do noivo da igreja. Nós temos honrado o nosso noivo, temos honrado o noivo da igreja, estamos nos preparando para encontrar com ele. Você está preparando para encontrar com Cristo? Essa é a grande pergunta. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 tolas. Como estavam as lâmpadas das prudentes? Estavam abastecidas, não é mesmo? E as lâmpadas das tolas estavam sem azeite, não estavam preparadas. E a nossa pergunta é: a sua lâmpada, a nossa lâmpada, a lâmpada de vocês que estão nos assistindo, está cheia do azeite do Espírito Santo de Deus, ou a sua lâmpada está vazia? Nós vemos no capítulo 1, abre sua Bíblia aí agora no capítulo 1, no versículo 9 até o versículo 20, e nós vamos ver que dentro desses versículos o tema é um livro, uma pessoa, um plano singular. Apocalipse é um livro que trata também de uma pessoa e de um plano singular de Cristo Jesus. Então o livro de Apocalipse, ele pode ser sintetizado em 9 características básicas. 9 características básicas. É um livro centrado na pessoa de Cristo. Então este livro, ele magnifica a grandeza e a glória de Cristo. Esse livro é a revelação de Jesus, da sua glória, da sua majestade, do seu triunfo, e não simplesmente a revelação de eventos futuros. Então ele mostra a grandeza de Cristo, a revelação de Jesus, da sua glória, da sua majestade, do seu triunfo. Segunda coisa, este livro é um livro aberto. Um livro aberto. João recebeu a ordem para não selar este livro. Não selar este livro, porque o povo de Deus necessita da mensagem que ele contém. Esse livro deveria ser lido nas igrejas em voz alta, em culto público. Quando você lê esse livro, eu aconselho que você leia, e lê realmente em voz audível, para que você ouça o que está escrito. Você não vai apenas ler, você vai ouvir com a sua mente, com o seu coração. O versículo 3 do capítulo 1 diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras das profecias, as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem as profecias e guardam as coisas escritas nesse livro. Outra coisa, em terceiro lugar, Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Este livro é claro para uns e misterioso para outros. Os símbolos eram janelas abertas para os salvos e fechadas para os ímpios. Os símbolos são ricos. Nós vemos ali o cordeiro, a noiva, a nova Jerusalém, tudo simbolizando aquilo que há de vir. O cordeiro que já veio, que já cumpriu a sua missão, a noiva que é a igreja, que foi também estabelecida na terra pelo próprio cordeiro, por Cristo. Este também é um livro de profecia, um livro de profecia. Profecia que assegura a vitória de Cristo e a vitória da igreja
sobre todos os seus adversários, num tempo em que a igreja estava sendo perseguida. Então ele nasceu num berço de aflição, esse livro nasceu. É um livro também, em quinto lugar, com uma bênção completa. É um livro que fala de 7 bem-aventuranças, e 7 é o número completo. Então veja aqui, que ele também pode ser chamado, conhecido, com um livro relevante. É um livro relevante. Este livro trata das coisas que em breve devem acontecer, porque o tempo está próximo. Veja também, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 e 10. Abre sua Bíblia aí, Apocalipse 20, versículo 7 e 10. O que diz o texto aí? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Veja o versículo 10. O que diz aí o versículo 10? O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Então veja aqui o quanto esse livro é relevante. A palavra breve aqui não é imediatamente, quando fala que as coisas que em breve devem acontecer, mas acontecerá de fato, prontamente. Deus não mede o tempo como nós medimos. Ninguém sabe o tempo da volta de Cristo. Por isso nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Então a pergunta, volto a dizer, você está preparado para aquele grande dia? Apocalipse também é conhecido como um livro majestoso. Um livro majestoso. Apocalipse é um livro do trono. O livro do trono, a palavra trono aparece 46 vezes no livro de Apocalipse. Este livro, ele magnifica a soberania de Deus. Cristo é apresentado em sua glória e domínio. Então nós vemos que ele é um livro majestoso. Em 8º lugar, é um livro universal. O Apocalipse é conhecido como um livro universal. Então João vê as nações, vê os povos da terra. E veja aí no capítulo 10, versículo 11. Abra sua Bíblia aí no capítulo 10, versículo 11. O que diz o texto aí? Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E olha o versículo 11, capítulo 11, versículo 9. O que diz aí? Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. 11, 9 e 17, 15. Apocalipse 17, 15. Abre sua Bíblia, 17, 15. O que diz aí o texto? Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Veja aí a simbologia de Apocalipse. Então nós vemos aqui que ele é conhecido como um livro universal. João vê as nações, os povos, como parte do programa de Deus. Ele também vê a sala do trono, de Deus no céu, e ouve vozes vindas dos confins do universo. E Apocalipse também é conhecido, em 9º lugar, ele é conhecido como um livro apoteótico. Apocalipse é o clímax da Bíblia. Tudo que começou em Gênesis irá completar e se consumar
em Apocalipse. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo o que ele começa, ele termina. Tudo que ele começa, ele termina. Então vejamos aqui alguns pontos importantes então deste livro para o nosso ensino. No versículo 9 nós vemos que João era um homem que tinha comunhão com Deus, intimidade com os crentes da Ásia. Ele não se autodenomina irmão e companheiro. João não se sente melhor do que os demais irmãos, nem se enaltece por ter recebido uma alta revelação. A condição de porta-voz de Deus não anula a condição de irmão coigual. Isso serve para todos nós que somos porta-voz de Deus. Nós precisamos entender que nós temos uma missão, mas nós não somos melhores. Ninguém pode se julgar melhor do que outro. Não é verdade? Ninguém pode julgar-se melhor do que outro. Nós vemos aqui também que ele era um homem que participa das alegrias e provas com a igreja. João era assim, um homem que participava das alegrias e provas da igreja. A tribulação é o quinhão do povo de Deus. A tribulação é o quinhão do povo de Deus. A igreja está no meio do conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. Isso aconteceu lá no passado, mas acontece hoje, está acontecendo hoje. A igreja sempre foi e será atribulada no mundo. Então não existe essa questão, essa deixa de dizer nós não vamos participar dessas tribulações. Essas tribulações, para muitos, alguns vão dizer, essas tribulações virão depois do milênio. Não, virá durante o milênio, e nós já estamos nesse milênio. Então a igreja está no meio desse conflito. Em Mateus 24, Jesus fala deste sofrimento de forma crescente. Mateus 24, vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 4, versículo 8, abra sua Bíblia aí, Mateus 24, versículo 4 e 8, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Mateus 24, versículo 4 a 8, diz o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores. Então, esses versículos descrevem então o princípio das dores. E os versículos 9 a 14 fala sobre os tormentos na forma de perseguição. Versículo 9 a 14, Mateus 24, versículo 9 a 14 diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja você, aquele que serve a Cristo, que teme o Senhor, será odiado por causa da sua fé.
Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Eu quero dizer aqui, abrir um parênteses, que já aconteceu isso já na igreja de Cristo em tempos atrás, nos primórdios da igreja, e realmente muitos foram atormentados, muitos traíram, muitos entregaram os seus próprios parentes, mas a história, ela vem repetindo, a história, ela é cíclica, ela está sempre repetindo, é uma espiral, ela vai, vem, começa de novo, e vai, e vem, e assim é a história. E agora, nós estamos nessa época. Veja que vocês, leem aqui o versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então os versículos do capítulo 9 a 14 fala sobre os tormentos na forma de perseguição aos discípulos, e o versículo 15 a 28 fala sobre a grande tribulação como o auge, e os versículos 29 a 31 fala dos episódios após tribulação que culminam na segunda vinda de Cristo. Você pode ler isso em Mateus 24. Então as perseguições desencadeiam traição e apostasia na igreja. Essa perseguição já havia começado no banimento do apóstolo. Como vocês lembram, João foi banido para a ilha de Patmos, e ali ele já estava sofrendo essa perseguição, e com ele muitos outros. Esse livro também fala sobre o reino de Deus. A igreja é o povo sobre o qual o reino já veio, o povo que herdarão o reino quando ele vier na sua plenitude. Então, nós já estamos no reino, o reino já chegou entre nós, mas haverá uma plenitude. Então, nesta posição, a igreja atualmente, nesse reino de hoje, em que a igreja reina com Cristo, Cristo reina na igreja, a igreja é objeto do ódio satânico. Ela está destinada a sofrer perseguições. E a pergunta que eu faço, o alerta que eu faço é: você está preparado para testemunhar do amor de Cristo, mesmo diante das perseguições? Esse é um livro que fala sobre a perseverança em Jesus. Por causa desta perseguição, os males, essa perseguição juntamente com os males, aliás, nós precisamos ter a perseverança triunfadora. A igreja precisa ter essa perseverança triunfadora. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13, como nós já lemos. Ainda não chegou o que havemos de ser, ainda aguardamos o triunfo final. Nossos olhos estão fixados no Rei que vem. Somos a noiva que espera o noivo.
Somos a noiva que espera o noivo. Vivemos em grande expectativa. Nós vivemos em grande expectativa. Todas essas dificuldades, entretanto, nós já experimentaremos em Jesus, em união espiritual com Ele. Nós já estamos experimentando, porque nós já somos unidos com Cristo. Nós sofremos com Cristo e seremos com Ele glorificado. Cristo já foi glorificado, mas nós seremos glorificados juntamente com Ele. Então só existe um caminho entre a tribulação e o reino, entre a aflição e a glória, e este caminho é a paciência ativa. É a paciência ativa. As circunstâncias são descritas nesse livro que nós precisamos ler e entender. A revelação é dada para ser transmitida. A revelação é dada para ser transmitida. João não recebeu essa revelação apenas para si, era para ser transmitida. João recebeu no dia do Senhor, dia que a igreja celebra a vitória do seu Senhor. Dia do Senhor significa o primeiro dia da semana, domingo. E celebra então a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Mas é conhecido como a ressurreição de Cristo Jesus. Então, o dia da esperança, que dirigia os seus sentidos para a consumação. Então veja que quando João recebe, a igreja agora celebra a vitória do Senhor sobre a morte, a vitória sobre a morte, e celebra também o dia da esperança, que dirigia os seus sentidos para a consumação e a renovação do mundo. Na solidão da ilha, isolado e exilado, João ouve uma voz. Roma pôde até proibir João de ter contato com os irmãos, com os perseguidos, mas não pôde proibir João de ter contato com o trono de Deus. O mundo não pode proibir o nosso contato com o céu. O mundo pode te prender, pode te amordaçar, mas não vai tirar o que está na sua mente, no seu coração. Não vai tirar a bênção que Deus já te deu. Então João ouve a voz por detrás dele, como grande voz, como de trombeta. Então a visão começa com a audição por trás de João, e depois, note aqui uma coisa, a visão começa com uma audição por trás, para que João não fosse confundido com vozes paralelas. Então João ouve aquela voz e ele fica espantado, mas ele reconhece aquela voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas me seguem. A trombeta fala de uma voz sobrenatural, poderosa e assustadora. O que vês, escreve em livro. O que vês, escreve em livro. Então a mensagem precisa ser registrada fielmente e perpetuamente. Então essa ordem percorre todo o livro de João, todo o livro de Apocalipse de João. No capítulo 2, versículo 8 e 12,
capítulo 2 de Apocalipse. Leia, abre sua Bíblia, Apocalipse 2, versículo 8 e 12. O que diz aí? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E o versículo 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Então veja que o tempo todo Jesus ia ditando para João: escreve ao anjo da igreja, escreve. Então, o que vês, escreve. A mensagem precisava ser registrada fielmente. Isso eleva essa profecia a uma categoria normativa para toda a igreja em todos os tempos. Então a igreja hoje, nós olhamos para esse livro de Apocalipse não com o olhar de um livro misterioso que poucos entendem, mas você também precisa conhecer e entender. E como eu já disse em outro estudo, é um livro que nos traz alegria, é um livro que nos traz consolo. Fala de tribulação, sim, mas fala sobre a vitória dos crentes. E o caminho é estreito, sim. Estreito é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida eterna. E são poucos que entram, que acertam com esse caminho. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por esse caminho. Então, todo o plano de Deus deve ser escrito. O versículo 19 fala de coisas passadas, presentes e futuras. Apocalipse capítulo 1, versículo 19: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Escreve. O livro de Apocalipse, minha gente, meus irmãos, meus amigos que estão aí me ouvindo, o livro de Apocalipse é atual em todo o seu conteúdo e em todo o tempo. Ele foi atual naquela época de João, que foi por volta, quase já próximo ao findar do primeiro século. João já estava velhinho e ele escreveu esse livro. Ele foi atual naquela época, ele foi atual depois no século II,